Olá, tudo bem? Eu hoje estou aqui para falar sobre 3 temas, espero que com isso o vídeo não fique demasiado longo, se ficar provavelmente ele irei partir em 2. E esses 3 temas, 2 têm a ver com questões relacionadas com a política brasileira e um com a política portuguesa. Já há algum tempo que eu não falava sobre questões relacionadas com a política portuguesa, mas surgiu mais uma vez a hora de falar sobre isso. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero, como costumo fazer, pedir para você dar o seu like, partilhar os vídeos nas redes sociais, não se esqueça de ativar as notificações e se não subscreveu o canal, subscreva. Mas quero-vos dizer mais. Quero-vos dizer que canais como este, em que se procura ter uma transmissão de informação séria, de formação em que, embora, como é evidente, seja a minha opinião que é expressa aqui, como vocês já repararam, é sempre uma opinião dada com uma devida justificação. Não é apenas uma opinião pela opinião, não é só uma questão de achismo. Trata-se de uma análise séria, que você pode concordar ou não, sobre determinados temas. E o que acontece é que, cada vez eu noto mais, que esse tipo de canais, infelizmente, não são os que mais crescem nas redes sociais. Inclusivamente, existem técnicas para fazer os canais crescer, com as quais eu não vou embarcar neles, mas de jeito nenhum. Uma delas é uma tática que eu acho asquerosa, que é youtubers fazerem pseudo-guerras entre eles, com o único objetivo de atrair a atenção do público de um canal e de outro e dessa forma alavancar os 2 canais. São canais sem nenhum conteúdo, apenas uma falsa guerra entre youtubers, destinado única e exclusivamente a potencializar essa forma de ganhar dinheiro com o YouTube, desinformando as pessoas, levando as pessoas informação, além de falsa em maior parte dos casos, ou quase sempre, informação inútil. Não é isto que eu vou fazer no meu canal, mesmo que ele se mantenha no nível em que está, ou que venha até a reduzir a sua audiência. Eu quando criei este canal, em momento algum, pensei de fazer dele um negócio. Eu sempre o vi como um espaço onde eu faço aquilo que eu gosto, falo sobre as coisas que eu gosto e expresso a minha opinião livremente. As pessoas que me queiram seguir sejam bem-vindas, aquelas que não me quiserem seguir sejam livres de seguir outros canais. Mas então vamos aos temas de hoje. O primeiro tema que eu quero falar é sobre algo que passou completamente ao lado. Só ouvi um comentário sobre isto e que eu considero muito triste, que se trata de uma viagem de avião feita pelo Ministro da Educação brasileiro, onde, se fosse um ministro qualquer, já seria grave, mas sendo um Ministro da Educação se torna ainda muito mais grave, porque a educação, no sentido lato, mesmo tratando-se do Ministério da Educação, não é só o ensino, não é só ensinar as crianças a ler, a escrever e a ter as ferramentas para o seu futuro. Educação, no sentido lato, é muito mais do que isso. E isto que o Ministro fez é o exemplo de como não se deve comportar uma pessoa educada, uma pessoa que tem sentimentos de empatia. E pensar que temos um Ministro da Educação no Brasil que não sabe o que é sentimento de empatia. Mas vamos ver o que aconteceu. Então esse ministro ia num avião e, a dada altura, a comissária de bordo chegou à beira dele e pediu se ele não se importava de trocar o lugar com uma criança. O lugar, inclusivamente, era melhor do que aquele em que ele estava, porque tinha mais espaço para as pernas. Porquê? Porque a criança estava afastada do pai e queria, naturalmente, ficar ao lado do pai. E a resposta desse ministro foi um seco e arrogante não. Este lugar é meu, eu paguei para ele, eu não mudo. Reparem só na falta de capacidade de empatia dessa pessoa. Já seria grave, no meu entender, tamanha falta de educação, tamanha incapacidade de ter um sentimento de empatia, se fosse, por exemplo, um marido e mulher. Mas não, era mais grave, era uma criança. É uma criança que foi obrigada a viajar num avião separada do pai por causa de um ministro que é um troglodita, se comporta de uma forma vil, de uma pessoa que não deveria sequer ser chamado para conviver com as pessoas normais, quanto mais ser ministro
da educação, que é ainda mais grave. Eu considerei esse ato lastimável. É extremamente triste ter um Ministro da Educação com tamanha insensibilidade, com tamanha incapacidade de ter um sentimento de empatia. E como vocês sabem, eu penso que saberão, a falta de empatia é uma das características principal presente em todos os psicopatas. Todas as pessoas que têm problemas de psicopatia, uma das características é a incapacidade de sentir a dor do outro, a incapacidade de se colocar no lugar do outro. E foi exatamente isso que demonstrou esse ministro, a sua enorme incapacidade de ter esse sentimento que é tão humano, aliás, não só humano, porque até no reino animal muitas vezes se assiste animais que sentem a dor do outro. Bom, em relação a este pequeno tema, eu fico por aqui, que acho que aquilo que eu falei já é suficiente, mas vamos então ao segundo tema de hoje. E o segundo tema de hoje tem a ver, como não podia deixar de ser, infelizmente, com a questão da droga encontrada no avião presidencial. Esta questão é extremamente grave. É de uma gravidade tal que não só a imagem do país para o estrangeiro fica extremamente negativa, já seria grave que se fosse no avião militar, que não fosse o avião onde viaja o Presidente da República, fosse noutro avião qualquer. Mas, tratando-se do avião do Presidente da República, isso reverte de uma gravidade muito maior. E neste caso, nem sequer estou a acusar o Presidente da República. Porque neste caso o Presidente da República não tem responsabilidade. É claro que ele é um despreparado, como já disse muitas vezes aqui, que isto, de certa forma, é reflexo do governo que ele montou, que é um governo de pessoas incapazes, de pessoas que não estão preparadas para os cargos que ocupam, porque como é que é possível imaginar que alguém possa embarcar com 39 quilos de droga numa mala, não ser sujeito à vistoria? Trata-se do avião do Presidente da República. Se essa pessoa, em vez de transportar uma mala com drogas, levasse uma mala com explosivos, poderia ter arrebentado no ar o avião do Presidente da República. E não adianta dizer que ele não estava na comitiva do Presidente da República, que ele estava no outro avião de apoio, que ele não ia integrar. Primeiro porque é mentira. Ele ia integrar sim, porque se sabe que ele ia dali para o Japão, e no Japão iria regressar no avião do Presidente da República. Porque, por sinal, ele até fazia parte da equipa de cozinheiros, ou coisa que valha, mas em relação a isso, eu nem quero entrar porque não tenho certeza absoluta. De qualquer das formas, é uma pessoa que viajava, sim, na comitiva do Presidente da República. Não ia no mesmo avião, era um avião de apoio, mas era uma pessoa da comitiva do Presidente da República. E outra coisa, é lastimável ver, como eu assisti, um deputado na Câmara de Deputados do PS, penso que era do PSL, mas sei que era do grupo de apoio ao governo, dizer que esta pessoa, porque já integrou a comitiva, quer da Presidente Dilma, quer do Presidente Temer, que já transportava droga antes. Ele não tem nenhuma prova disso. Que garantia ele pode ter que essa pessoa já transportou droga antes? Será que ele faz parte da equipa dessa pessoa, conhece essa pessoa muito mais do que nós? Não, eu, se fosse deputado, eu exigiria desse deputado uma explicação. Como é que ele pode fazer uma afirmação dessas, a não ser que ele tenha provas, a não ser que ele, de alguma forma, saiba o que se passava antes. E se saiba o que se passava antes, é extremamente grave que não tenha comunicado. Porque o facto dessa pessoa ter integrado a comitiva antes não garante que antes ela fosse sujeita à vistoria, que ela fosse sujeita... Não sei se foi ou não foi. Mas o que não se pode é, sem conhecer, a única coisa que se sabe é que essa pessoa foi apanhada com droga. A partir disto, extrapolar dizendo que isto já ocorria antes, sem nenhuma prova, apenas para defender o indefensável. A única coisa que esse deputado deveria fazer, se fosse honesto, coisa que obviamente não é, seria admitir que isto é extremamente grave, que não pode voltar-se a repetir e que as pessoas responsáveis pela segurança do Presidente da República têm que ser responsabilizadas. É inadmissível que o avião do Presidente da República, seja ele qual for, levante voo sem que seja sujeito a uma profunda vistoria por parte de agente, por exemplo, da Polícia Federal. Aliás, digo até mais,
ele não deveria ser sequer abastecido sem a presença de agentes da Polícia Federal, sem testar a qualidade do combustível que vai lá ser posto, porque ninguém garante que amanhã ou depois, numa tentativa de um atentado ao Presidente da República, alguém resolva colocar no tanque do avião, em vez de combustível, outro produto qualquer que venha provocar danos nos motores dos aviões e que o avião venha explodir no ar ou venha a cair de alguma forma. O transporte do Presidente da República, goste-se ou não dele, ele é o representante do país. E como tal, a segurança à volta dele tem que ser absoluta. Não se pode facilitar minimamente. E nem sequer falo do facto da facada que ele levou durante a campanha eleitoral, porque estamos a falar de factos completamente diferentes. De qualquer das formas, isto é de extrema gravidade. Vamos esperar que aconteça uma catástrofe para depois sim chegar-se à conclusão que se negligenciou as questões de segurança? Isto é grave por si só. Qualquer tentativa de defender isto é ter um comportamento tão bom ou pior do que aqueles que negligenciaram a segurança do Presidente da República. Vamos então agora ao terceiro e último tema, e este tem a ver com a política portuguesa. E uma das razões que eu trago este tema é porque eu passei por uma situação muito semelhante. Felizmente os valores são incomparavelmente menores, mas proporcionalmente, eventualmente, no meu caso, até estamos a falar de valores superiores. Trata-se de uma senhora que, não por culpa dela, por culpa de outra pessoa, começou a ter multas na estrada que atingiam 2.000 euros. Como por magia, esses cerca de 2.000 euros transformaram-se em 120.000 euros. Estamos a falar de uma pessoa de classe média. Ora, nós sabemos que essas leis são feitas por políticos, por pessoas que ganham milhares de euros, por pessoas que atribuem a elas mesmas aumentos de salários. Isto, não por si só, não torna a lei aceitável. Isto é imoral. E aquilo que é imoral não pode ser legal. Eu já tenho dito isso várias vezes e este é mais um caso. Não é moralmente aceite que uma pessoa que não tem condições de pagar semelhante multa, transforma a multa de 2.000 euros numa multa de 120.000 euros. Vamos pensar um pouco no que aconteceu nos recentes casos de corrupção. Vamos pensar um pouco no que aconteceu naquele espetáculo deplorável do Berardo na Assembleia da República. Vamos pensar no caso do Salgado e todos aqueles relacionados com os bancos. Se fosse aplicado a essas pessoas algo proporcional a isto, essas pessoas iriam ficar na mais absoluta miséria. Por uma questão muito simples. É que não há comparação sequer com a gravidade de uma pessoa passar num pórtico e não pagar a portagem desse pórtico, sendo que essa pessoa nem sequer tem responsabilidade sobre isso, e ainda que tivesse, não se pode transformar um conjunto de multa de 2.000 euros em 120.000, um valor muito acima da capacidade de pagar dessa pessoa. E comparar isto com casos gravíssimos de corrupção que levaram ao ponto de falir bancos, a imoralidade é de tal ordem, a minha indignação com isso é de tal ordem, que eu não consigo sequer expressar por palavras aquilo que eu sinto perante uma situação dessas. É uma coisa lamentável, lamentável é muito pouco. É de uma crueldade. Isto é de uma... É uma máfia. É a política, é o político se comportando como uma organização mafiosa. É um político se comportando como um criminoso. Porque isto é crime. Isto é extorsão. Transformar-se em multas de 2.000 euros em 120.000 não é multa, é extorsão. Essa senhora está sendo vítima de extorsão. E porquê que eu digo que isto aconteceu comigo algo semelhante? É que comigo aconteceu uma coisa também muito curiosa. Aqui há uns poucos anos atrás, eu penso que até cheguei a gravar um vídeo em que falei sobre isto. Eu emprestei o carro ao meu filho e disse a ele, olha, vai descansado porque o carro tem o chip e, portanto, não precisas passar pelas portagens, passas pela via verde, não tem problema nenhum, porque o carro tem o chip. Qual não é a minha surpresa?
que uns meses depois disto, aparece uma multa em casa porque ele passou no pórtico sem pagar a portagem. Eu achei muito estranho, entrei em contacto com a Via Verde e aquilo que me informaram é que o chip não estava ativo àquela data, que naquele momento já estava, tinha ficado ativo cerca de 1 ou 2 meses depois do ato. O que é falso, que eu disse, não, desculpe, isso é falso, porque eu na altura comprei 2 chips, um para o meu carro e outro para o carro da minha mulher, que no caso é o carro que estava com que o meu filho utilizou, aonde os 2 chips foi ativado na mesma altura. E se o meu já estava ativo, e já estava ativo, porque eu já vinha usando ele há mais de 1 ano, eu estou a falar de uma situação em que o chip já tinha sido ativado há mais de 1 ano. E o que aconteceu é que, porque o chip nunca tinha sido utilizado, porque a minha mulher no carro praticamente nunca anda pelas autoestradas, nunca foi preciso, embora ela tivesse lá o chip, nunca o utilizou. O que é que a empresa fez? A empresa pura e simplesmente não ativou, não sei, aproveitou-se da situação e estamos a falar de 2 euros, tratava-se de 2 euros, que foi transformado através de um esquema mafioso, não tenho nenhum problema em dizer isso, de uma questão mafiosa, foi transformado em 125 euros. Veio a primeira fatura, veio a segunda fatura, veio a terceira fatura, quando veio a quarta fatura, e quando veio a quarta fatura, ou já na terceira, já não me recordo, eu paguei sempre transferência bancária, disse, não, dessa vez não. Dessa vez eu vou às finanças, porque isto é descabido. E aí eu levei as faturas, todos os comprovativos que paguei, e coloquei a questão ao funcionário que estava lá no caixa. Até quando iam continuar-me a mandar faturas relativas a uma única infração que tinha a ver com 2 euros, que dizia lá que era o custo que tinha que pagar e que naquele momento já ia em 125 euros. E o funcionário disse, isto deu uma explicação, evidentemente, um tanto ou quanto off the record, porque eles não podem falar abertamente. E aquela informação foi uma informação no qual aquilo é feito e esses valores são agravados como forma de obrigar as pessoas a pagar, porque a lei diz que até um determinado montante a pessoa até pode não pagar a multa. Então o que é que se faz? Cresce-se a multa de forma artificial, sendo que isto é feito pelo próprio Estado. Porque eu fui pagar isso às finanças. Ou seja, o próprio funcionário das finanças me informou que o Estado, em conluio com o sistema privado, pratica ilegalidades. Se isto não se chama máfia, eu gostaria que me dissesse como é que se chama. Para mim tem um nome. Isso é máfia, isso é extorsão. É o Estado se comportando como uma organização mafiosa. E depois eu fui à lei, eu perguntei ao funcionário, mas veja lá, o que eu estou a pagar este tempo todo é uma empresa privada. Vocês trabalham, o Estado, pago com os impostos dos contribuintes como eu, e estão a trabalhar para empresas privadas? É isso. E o funcionário encolheu os ombros e não podia dizer nada, porque evidentemente no local em que ele se encontrava, se dissesse alguma coisa, poderia ter problemas com ele, até porque eu fiz questão de falar isso alto e bom som, que era alto e bom som, para que todas as pessoas presentes ouvissem, porque isto é o Estado se comportando como organização mafiosa. Isto não é forma de um Estado de Direito se comportar. Isto é imoral. E o que é imoral não pode ser legal. Hoje fico por aqui, já me indignei o suficiente, espero que você partilhe este vídeo nas redes sociais, ative as notificações e se não subscreveu o canal, subscreva. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.